da fidelidade, acerca da esperança, e a gente precisa entender também o nosso compromisso com relação ao nosso Deus, em especial com relação a sermos fiéis às suas promessas. Amém? E esta fidelidade, por que eu preciso conhecer e compreender? Faz parte da nossa jornada, faz parte da nossa vida, do processo de crescimento, do processo de amadurecimento, mas eu tenho que me mover nessa direção. Eu tenho que mover no sentido de crescer, de conhecer, de compreender, para que eu possa entender o amor de Deus. Porque tudo se resume neste processo, conhecermos, compreendermos o amor de Deus, para andarmos neste amor, para que a gente não venha desfalecer, desanimar, diante das tribulações, diante das lutas, diante das dificuldades. Nós não podemos ter a expectativa de que neste mundo nós não passamos por lutas. Porque agora eu conheço a Cristo, eu me converti, entreguei, eu não vou ter mais problema. Isto não é verdade. Isto é um sofisma, um ensino errado que a maioria prega sobre isso. A nossa vida continua sendo uma vida cheia de problema, cheia de dificuldades, cheia de lutas, com os momentos bons, com os momentos difíceis, mas por conhecermos o amor de Deus, compreendermos o amor de Deus, nós descansamos nele. Aquilo que a gente não tem controle, aquilo que a gente não sabe o que será, nem aonde seremos levados, nem a situação que viveremos, nós descansamos nele, porque a vara dele, o cajado é quem nos consola, quem nos conduz, e a gente conhece esse amor. Por isso, conhecer o amor de Deus, compreender o seu amor, deve ser o nosso desejo mais profundo, e nós devemos nos empenhar nessa direção de conhecer a Deus. Porque quando eu conheço Deus, quando eu conheço o nosso Senhor, eu desfruto da vida dele, da vida eterna, mas eu desfruto do seu amor, eu entendo o seu amor, compreendo o seu amor e descanso no seu amor, independente do que esteja acontecendo. Esse é o nosso chamado, Deus nos chama para isso, para vivermos este amor, revelarmos a sua glória, manifestar quem ele é neste mundo, independente do que estejamos passando. Você tem medo de morrer? Você tem medo das situações? O que você está precisando? Conhecer deste amor, conhecer a Deus, porque é Ele que nos dá o descanso, e isso está muito relacionado à sua fidelidade e às suas promessas para nós. Onde está o meu coração? Com o que eu estou envolvido? O que me prende de fato? São as coisas deste mundo? Quando a gente fala de coisas deste mundo, precisa não, Felipe, senão eu vou fazer arte. Obrigado. Diante das coisas deste mundo, o que são de fato? Quando a gente fala de coisas do mundo, quando eu estou com meu coração está preso às coisas desta vida, nós estamos falando de quê? Da maneira como eu me relaciono com as pessoas, da maneira como eu vivo essas relações, expressando ou não a glória de Deus, as virtudes de Deus. Porque se eu ando segundo a maneira de pensar do mundo, ou seja, se eu sou egoísta na relação, se eu sou uma pessoa hipócrita, se eu sou uma pessoa que busca só o meu interesse, se eu ando atrás da riqueza, das coisas desta vida, daquilo que as pessoas desejam, eu estou com o coração no mundo. Deus tem problema com riqueza? Nenhuma. O problema dele é onde está o meu coração. E quando a gente conhece a fidelidade, conhece as promessas, conhece sobre o nosso Deus, a gente tem que parar, repensar, para que a gente possa se comprometer de fato com Ele, com o seu plano, seu propósito, que Ele planejou muito antes da criação para nós, como já falamos aqui diversas vezes. Conhecer esse plano, conhecer o propósito, ter isso, confiar nisso, crer nessas coisas, é que me leva, que me conduz a andar segundo a fidelidade de Deus.
estar alinhado, como a gente vai ver, que é o caso de Noé. E outras pessoas que pregam, que ensinam sobre isso e que a gente conhece a história. Eu queria ler com vocês, eu vou ler alguns textos, os textos que são do estudo e alguns eu até expandi um pouquinho. Nós vamos ler lá em Hebreus 10, do versículo 12 ao 23. Hebreus 10, do versículo 12 ao 23. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta também, dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecado, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E é disto que nós estamos falando acerca da fidelidade de Deus. A obra que Ele realizou em nosso favor, o que Ele fez por nós. Ou seja, por meio de Cristo temos a nossa redenção. Por meio de Cristo recebemos a justificação. Somos colocados na presença de Deus, estamos na presença de Deus, e é por meio dele que nós acessamos Deus. Ele não só nos purificou, mas Ele nos conduz num processo de santificação para que a gente revele a glória dele. Essa é uma promessa dele. Ele nos capacitou, Ele nos fez um novo ser, Ele nos deu da sua vida, Ele nos aperfeiçoou para que a gente ande, viva a sua vontade, para que a gente ande segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Mas mais do que isso, Ele coloca em nossos corações, no novo coração que recebemos, as suas leis, a sua vontade. Por isso Ele nos faz um novo ser. Quando nascemos de novo, nós fomos feitos à imagem de Cristo, recebemos da mente de Cristo, temos um novo coração. Não agora mais guiados pela maldade humana, mas um coração segundo o coração de nosso Deus, para que a gente ande nesta vontade. Pedro vai mais além ainda e ele fala que nós fomos capacitados para rejeitar toda a paixão humana. Essa é a obra de Deus, essa é a promessa de Deus, para nós, para vivermos o seu reino, sua glória nesta terra. Por isso a gente precisa guardar firme essa confissão de esperança. Eu preciso guardar isso, porque se eu não guardar, eu me perderei nos meus caminhos. Eu não conhecerei a vontade de Deus, não compreenderei a sua vontade. Posso entender pessoalmente, aí é parcialmente. Por isso a gente lembra da parábola do semeador que Jesus contou. Que tipo de terra eu tenho sido? Porque o tipo de terra vai revelar a minha fidelidade, o meu compromisso com a vontade de Deus. Caí à beira do caminho, me alegro, me animo, mas logo vem o diabo e tira aquilo de mim. Ou seja, não avancei no conhecimento, no entendimento. Caiu sobre a pedra, cresceu, mas vieram as provações e eu
existir. Por quê? Porque eu não conheço a palavra e as promessas de Deus. Aqueles que cresceram no meio dos espinhos, ou seja, a semente que foi lançada no meio dos espinhos, que cresceu, ele está falando de quem? Das riquezas. Se o meu coração está preso com as riquezas, com as coisas desta vida, também serei sufocado na minha fé, e o meu coração não está aonde precisa estar. Eu posso estar falando de Deus, vivendo com pessoas que falam de Deus, que vivem de Deus, vivem Deus, experimentam Ele, revelam Ele, mas eu estou sendo um mero religioso, estou caminhando em direção contrária à vontade de Deus. Mas se sou a boa terra, essa palavra é internalizada, essa palavra mexe, transforma e me leva a viver uma vida que agrada a Deus, que revela Ele neste mundo. Este é o propósito. Nós fomos criados para a glória de Deus e é nisto que a gente precisa entender. É nisto que a gente fundamenta a nossa confiança, a nossa esperança, e é neste processo de Deus, da nossa salvação, que a gente caminha. Porque se eu não estou caminhando nessa direção, se eu não estou santificando o meu proceder, eu ainda não entendi nada. Ou seja, se eu vivo as minhas relações segundo o meu egoísmo, segundo os meus desejos, eu não conheci ainda o amor de Deus. Sou uma criança imatura e eu preciso me converter à vontade de Deus, ao querer de Deus e me comprometer com os processos de Deus. Amém? É sobre isso. É nisto que fundamenta e é nisto que revela a fidelidade de Deus. Quando Deus planejou isso? Quando Deus elaborou, pensou acerca de tudo isso, da salvação, da reconciliação, da igreja, da família dele, muito antes da criação, muito antes de fazer este mundo. E é isso que a gente precisa lembrar. Por isso ele é fiel em tudo que ele prometeu. E quando a gente começa a observar alguns detalhes, que aí a gente vai referenciar justamente ao dilúvio, e aí a gente pensa acerca dos dias que a gente está vivendo, e como isso se relaciona, por exemplo, em Lucas 17, 26 a 30, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar, ou seja, no dia da volta do Senhor. O que nós estaremos fazendo? Nada diferente. Aonde está meu coração? A mesma situação. Vou estar na mesma situação de Noé, ou eu vou estar na situação daqueles que estavam à sua volta, comiam, bebiam, construíam, faziam as coisas normais da vida, mas não tinha nenhum compromisso com Deus, tinha compromisso consigo mesmo, com seus desejos e com seu interesse. É nisso que a gente começa a compreender, e aí quando a gente lê o texto, você vai ver a fidelidade de Deus naquilo que Ele está trabalhando no seu plano, no processo que Ele tem para as nossas vidas. Em Lucas 17, 32 e 33 diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem perder, esse a salvará. Nós somos chamados. Você acha que Deus nos chama para a gente viver de forma totalmente diferente do que a gente está fazendo? Do nosso trabalho, dos estudos, das relações familiares que a gente tem que estabelecer? Não, Deus não chama para fazer nada diferente, nem abandonar. Continuar fazendo as mesmas coisas, de forma diferente. Agora, não fazer mais segundo o pensamento do mundo, segundo a forma deste mundo, ou seja, eu morrer para tudo isso
Morrer para o egoísmo, para a minha imaturidade, para a minha falta de entendimento, de conhecimento, para a minha religiosidade, é para eu abandonar tudo isso. Para eu conhecer, viver e experimentar plenamente a vontade de Deus. Viver as relações segundo as virtudes de Deus. Segundo sua misericórdia, segundo sua graça, segundo a sua bondade. Revelando o seu amor. Porque é assim que nós revelamos a fidelidade de Deus e confiamos na fidelidade dele. É assim que nós experimentamos do invisível. É assim que experimentamos a realidade eterna. E é assim que nós trazemos o reino de Deus para a terra. Quando eu conheço, quando eu compreendo e vivo a relação segundo o amor de Deus, nós revelamos o reino neste mundo. Porque perguntaram para Jesus, e o reino de Deus, quando vem? Quando vai se manifestar? O que ele respondeu? O reino de Deus não vem em visível aparência. Ele está em vocês. Ele está no meio de vocês. Revelarmos o reino, como oramos no Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, está no fato de nós o quê? Vivermos as relações segundo as virtudes de Deus, manifestando o seu amor neste mundo. E amar é gostar muito? Não. Amar não é gostar. Amar é eu fazer o que precisa ser feito, independente da pessoa reconhecer, gostar ou não gostar de mim, ou eu gostar ou não gostar dela. Eu faço o que Deus, o que Cristo fez, como Ele se manifestou em todas as situações, revelando o amor de Deus. Cristo vai nos condenar? Não. Quem vai nos condenar? As suas palavras. Isto foi o que Ele falou. Eu não vou condenar ninguém. Quem condena são as minhas palavras, as palavras que Ele proferiu. Conhecemos essas palavras e vivemos essas palavras? Ou não? É nisto que está a nossa vida com Deus. É assim que revelamos ou não o nosso compromisso com Deus. É assim que expressamos a fidelidade ou não com Deus. Nós somos chamados para conhecer este Deus, conhecer este amor, confiar nele, descansar nele e fazer uma caminhada rumo a este processo, de maneira que as nossas vidas revelem Cristo neste mundo. Nós não estamos falando de perfeição. Estamos falando de uma jornada de crescimento para corrermos, tendo como alvo a plena estatura de Cristo, que é o que Paulo nos fala. Ele fala, inclusive, olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu não desisto, eu continuo. Esmurro o meu corpo para não justamente ser desclassificado. E Jesus fala sobre isso. Ele fala, olha, não é quem me chama de Senhor, Senhor, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é o meu compromisso com Deus? Meu compromisso com Deus, ele se inicia num processo de quê? De conhecer o que Ele fala. Se eu não conheço as Escrituras, se eu não leio, se eu não medito, como posso viver e ser fiel? E como posso conhecer a sua fidelidade para que eu possa descansar nesta fidelidade? Porque Ele não é homem para mentir. Amém? A gente precisa entender os nossos processos com Deus. E aí a gente lê em Hebreus 11:7, diz assim, para a gente ver que aquilo que Noé viveu não é diferente do que a gente precisa viver. Nós somos chamados para andar pela fé. O justo vive por fé. O que isso quer dizer? A fé, ela é resultante do quê? Do conhecermos a palavra de Cristo. Quando eu conheço essa palavra e eu creio nesta palavra, que é uma jornada que nós recebemos, que nós temos, e aí Jesus tem várias situações. Se vocês se lembram da vez que Pedro caminhou sobre as águas, quando Jesus falou para Pedro ir, ele foi, e estava caminhando. Aí de repente Pedro esqueceu e começou a olhar a situação em volta, ele começou a afundar. Então assim, viver por fé é crermos na palavra do Senhor,
e nos movermos na direção que Ele nos chama para viver, andar. Santificação não é opção para nós, é a única expressão que nós temos de compromisso com Deus, de fidelidade, porque aí a gente vai esvaziando o nosso coração, despindo da natureza humana e nos revestindo daquilo que é eterno. Por isso é uma jornada, por isso não dá para fazer isso em uma semana, não é de um dia para outro, não é à noite, não são nossas vigílias que vão nos transformar, é o conhecimento da palavra, crer na palavra e nos movermos na direção que ela nos fala para nos movermos, para deixarmos de praticar a maldade, para deixarmos de praticar a mentira, para deixarmos de roubar, de enganar, para vivermos segundo a verdade, a justiça e na expressão do amor. Por que é importante a gente entender que a gente precisa viver o amor de Deus? As relações segundo o amor de Deus. Porque quem ama, como Paulo falou, não pratica o mal contra o próximo. E o que o nosso coração está mais cheio é da maldade humana. Nós caímos o tempo todo na prática da maldade. E nós somos chamados para abandonar essa maldade, porque quem ama, segundo o amor de Deus, não faz mal para o próximo. E se a gente está fazendo? Só está revelando que estamos ainda imaturos, que ainda não conhecemos e não compreendemos tudo que Deus fez por nós. Pela fé, Hebreus 11:7, pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Fé é isso. Aquilo que Deus fala, nós fazemos. Mesmo que pareça estranho e impossível. Se a gente imaginar naquela situação, na região que estava, Deus chegar para Noé e falar assim, olha, construa a arca assim, 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 e ele começar a construir, quem viu isso falou, está doido? E quando perceberam, a chuva já estava começando, já estava todo mundo dentro da arca, todos os animais, e foi a destruição do ser humano. Como é que será a volta do Senhor? Diferente disto? Não, da mesma maneira. Jesus nos chama para sermos vigilantes. O que é ser vigilante? É eu ter essa consciência de como eu devo viver e viver, independente de como o mundo está vivendo, ou seja, como as pessoas estão vivendo. Eu revelo o amor, eu manifesto o perdão, independente do outro reconhecer ou aceitar. Não precisa disso. Eu preciso não viver, não carregar essas paixões humanas que nos destroem, que nos impedem de conhecer a Deus. O perdão é mais para mim do que para o outro que me ofendeu. E é isso que eu preciso entender. Quando eu faço isso, eu conheço mais daquilo que Deus nos chama para viver. E liberto para poder amar mais, sou liberto para poder amar mais, para revelar mais Deus, e inclusive para talvez converter aquela pessoa, converter a verdadeira vida que Deus nos chama para viver. Agora, se eu sou cheio de vingança, cheio de ira, como poderei conhecer o amor de Deus? É impossível. Eu preciso despir de tudo isso. Posso ser religioso, mas Jesus vai falar, olha, nunca conheci. Você pode ter expulsado o demônio, curado pessoas, é o que ele fala. Mas ele vai virar e dizer assim, olha, nunca conheci. Porque ele conhece aqueles que andam na vontade do Pai. Isso precisa estar claro para nós. Eu queria ler com vocês no texto, em Gênesis 6, 5 até 9, 17. Nós não vamos ler o texto inteiro, nós vamos ler alguns versículos dessa história do dilúvio. Diz assim, em Gênesis 6, no versículo 5, fala assim, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Que Deus viu a maldade. O que ele viu, que era algo contínuo.
A realidade do ser humano mudou. Qual é a coisa que a gente mais vê nas relações, nas nossas relações, no nosso dia a dia? A maldade. A maldade revelada e expressa na maneira como nós tratamos. E muitas vezes maldade desnecessária. Não faz nenhum sentido praticarmos a maldade, mas o nosso coração é tão mau que fazemos. Seja nas brincadeiras estranhas, seja na maneira como nós abordamos as pessoas, seja na maneira como nós tratamos as pessoas na rua, nós revelamos a maldade humana. Era diferente na época de Noé? Não. No versículo 7 diz assim: o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. No verso 8 diz assim: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. No verso 9, são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Andar com Deus é vivermos de maneira alinhada àquilo que seja a justiça de Deus, a vida de Deus e a vontade de Deus. Noé era este homem. Dos milhares de pessoas que existiam, 8 pessoas foram salvas, porque um homem andava com Deus. No verso 11 diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. No verso 13, então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca, no 14, faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. No capítulo 7 diz assim no verso 1: o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Este é um homem que andava com Deus, que conheceu Deus. Este é um homem que traduz o coração de Deus. No meio de uma geração corrompida, ele andou com Deus. Ele conheceu Deus. Verso 21 do capítulo 8. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Capítulo 9, verso 11 diz: estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pela água de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Nessa história, o que a gente observa que é importante? Deus, neste processo, está revelando a sua fidelidade com relação àquilo que ele havia planejado, prometido e dito que iria fazer. Ele encontra um homem alinhado com o seu coração, destrói toda uma humanidade, preservando essas pessoas para que eles continuassem. Mas Deus achava que iria resolver o problema? Não, de jeito nenhum. Tanto que, quando a gente lê e conhece as Escrituras, a gente vê que Cristo foi planejado antes da criação. E o que ele fala aqui, depois de ter feito tudo isso? Que o desígnio mal, aquilo que é o mal, está no coração do homem, desde a sua mocidade. Deus não tinha nenhuma expectativa de que iria o ser humano mudar pelo próprio esforço.
Porque a vida com Deus, ela se fundamenta na fé. Ela se fundamenta naquilo que são as promessas, naquilo que nós lemos no início do capítulo, no Hebreus, que fala justamente da confiança, onde a gente tem que colocar a nossa confiança. Para que santificados a gente caminhe em direção à vontade de Deus, ao querer de Deus. 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade, esse é o desejo de Deus. Nós somos chamados para em todo o tempo arrepender dos nossos pecados, nos converter e nos voltar para o nosso Deus. Mas que tipo de terra eu tenho sido? Que tipo de terra eu tenho revelado que sou? Aqueles que frutificam, que caminham em direção à vontade de Deus? Ou temos sido infiéis? Embora o Senhor, nas suas promessas, é fiel para todos aqueles que andam por fé e que são justos e justificados mediante a fé, que reconhecem o que Ele fez, a obra que Ele realizou e caminha no processo, na jornada que Ele nos chama para revelar a glória dEle. A fidelidade dEle, Ele revelou em todo o tempo, Ele revela em todo o tempo. Mas e nós? Conhecemos esse Deus ou achamos e vivemos simplesmente uma religião e não estamos nada comprometidos com os processos dEle? Buscamos conhecer e compreender, revelamos fidelidade, agimos como Noé neste processo, ou vivemos como todo mundo, comemos, bebemos, desfrutamos da vida, corremos atrás da riqueza, dos bens deste mundo, do poder deste mundo, e é isso que nós queremos, da fama que Ele pode nos dar. E se a gente para e pensa, são as mesmas promessas que o diabo fez para Jesus nas tentações, de poder, de resolver os problemas em benefício próprio, ou seja, já que você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se você me adorar, todos os reinos deste mundo serão teus. Se você diz que confia e é filho de Deus mesmo, pula daqui de cima que Deus, os anjos vão te segurar. O que o diabo usou para justificar tudo isso? A própria Escritura. Então, se eu não conheço a Escritura, se eu não olho no contexto que ela está, eu caio em todas as ciladas e meu coração está preso nas coisas desta vida e eu ainda sou aquela terra que recebeu a semente ao longo do caminho, que logo eu desisti da jornada. 1 Pedro 3, 12, 22 diz assim: porque os olhos do Senhor, pessoal, pode subir, o pessoal da banda. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que você tem. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que têm em Cristo Jesus. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticarem o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificados no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão,
os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através das águas. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção da impureza do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Porque depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Nós fomos vivificados por meio da obra de Cristo. Nós, pelo batismo, referindo justamente ao dilúvio, morremos para ressuscitarmos para uma nova vida. O batismo é um compromisso que a gente tem com Deus, de que nós morremos para este mundo, para as coisas deste mundo. Esse foi o compromisso que assumimos quando mergulhamos nas águas, para que a gente possa nascer de novo e dizer: a minha vida pertence ao Senhor, eu sou dele para viver a sua vontade. A minha jornada se traduz num só aspecto: conhecer essa vontade, compreender o seu querer, revelado, manifesto nas Escrituras, para eu andar santificando e assim, rejeitando as obras das trevas, a maldade humana, eu possa viver na plenitude da vontade de Deus, revelando o seu reino, revelando a sua glória. Porque nós somos chamados não só para viver o reino, mas para ser para a glória e louvor do nome de nosso Deus. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. E Ele é fiel ao ponto de dizer que me capacita para eu viver e andar no seu reino, andar na sua vontade. Amém? Que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa pensar sobre isso e nos comprometer com os processos do Senhor para andarmos na sua vontade e revelarmos a sua glória. Baixe a tua cabeça, vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós agradecemos por tua fidelidade, pois mesmo sabendo que não sendo merecedores, o Senhor se move em nosso favor para que nós pudéssemos conhecer da tua salvação, da reconciliação, do perdão, da vida que recebemos por meio de Cristo Jesus, para que a gente, tendo experimentado e conhecido da tua fidelidade, do teu amor, possamos viver neste mundo como filhos, revelando a tua glória, manifestando o teu amor e tua justiça neste mundo. Nós oramos e te agradecemos pela tua bondade e teu amor, em nome de Jesus. Amém.